Olá, fera! Aqui nós temos dois materiais que dilatam de forma diferente, mas o comprimento do início é o mesmo, ó, 100 centímetros, beleza? Repare que quando atinge 100 graus Celsius, o comprimento final de B é 102 centímetros e o comprimento final de A é de 104 centímetros. A diferença entre os comprimentos em 100 graus Celsius é de 2 centímetros, confere, porque um está em 104 e o outro está em 102. A diferença aqui em 100 é de 2 centímetros. Ele quer saber a que temperatura a diferença vai ser de 4 centímetros. A gente pode querer, às vezes, pensar por regra de 3 e dizer que é só dobrar 200. Pode até ser, mas eu não quero ver você fazendo dessa forma, porque o número pode não ser tão legal de se trabalhar de cabeça, tá bom? Vamos fazer do jeito mais técnico, em que independente do número a gente consiga acertar? Primeiro, ele quer a diferença de comprimento entre A e B. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar a expressão ΔL, L0 alfa, delta θ, e eu vou escrevê-la em termos do comprimento final. Vamos lá? Olha aqui, ó. ΔL, L menos L0 é igual a L0 alfa delta θ. A gente fez isso na aula, ó, o L0 passa para cá, vai ficar o L final é L0 1 mais alfa delta θ. É com essa expressão que a gente vai trabalhar. Sendo que o que é que a questão quer? Ele quer que a diferença de comprimento entre A e B dê um valor de 4 centímetros. Reparou que A ele cresce mais, então o A ele dilata mais, ele tem valores de comprimento maior. Então, o comprimento de A no final menos o comprimento de B no final vai dar 4 centímetros. É essa equação que ele quer que a gente resolva. Entendeu a ideia? Ele quer que a diferença de comprimento entre A e B dê 4 centímetros. E ele está perguntando que temperatura é essa. Entendeu a ideia, né? Tive que colocar o A na frente porque A cresce mais. A gente tem que colocar o valor maior aqui na frente na hora da subtração. Tranquilo, né? Só que tem um detalhe, quando a gente for colocar aqui para desenvolver, a gente vai sentir falta de um dado, que é o coeficiente de dilatação tanto de A quanto de B. Então a gente vai parar tudo agora, vai deixar aqui em stand-by e vai calcular quem é o alfa do A e do B. Vamos calcular primeiro o alfa do A. Como é que a gente faz isso? É só a gente aplicar a fórmula para o A até aqui, ó, até esse trecho que ele deu. Então, ó, olha só para o A, do início até aqui em 100 graus Celsius. Vamos aplicar a fórmula. Que fórmula a gente vai usar? Essa primeira de cá, ó, dá uma olhada nela. Na verdade, tanto faz. A gente podia usar a de baixo ou a de cima. Elas são equivalentes, por sinal. Vamos lá, ó. Aplicando essa de cima, vou escolher ela. Nesse trecho de 100 graus Celsius, ele variou o comprimento 4 centímetros. Ele começou em 100 e terminou em 4. A variação do comprimento foi de 4 centímetros. O comprimento inicial era de 100 centímetros. Vezes o alfa do material A, vezes a variação de temperatura nesse trecho, que foi de 0 a 100, dá 100. Ó. Logo, o alfa A vai dar 4, aqui é 10 ao quadrado e aqui é 10 ao quadrado, que vai dar 10 à quarta. Então aqui vai ficar assim, ó, 4 dividido por 10 à quarta, que é 4, 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1. Já tenho o alfa A, que eu vou precisar para jogar ali. O B, vamos lá para o B. O B, a variação do comprimento dele aqui nesse trecho, ele começou em 100 e foi parar em 102, então ele variou 2 centímetros. É o comprimento inicial, o alfa de B, vezes a variação de temperatura nesse trecho que foi 100. Então, pelo mesmo motivo ali da conta que eu fiz aqui, esse vai dar 2,10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Com isso em mãos, agora a gente pode resolver a nossa equação que está aqui, ó. Vamos lá? L final de A, aí vamos olhar agora para essa fórmula de cá. Quem é o L final de A? É o L0 de A, que é 100, vezes, que multiplica aqui, ó, 1, mais o alfa de A. O alfa de A é 4, 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, que é o que eu estou querendo encontrar, ó, vezes o delta θ. Eu quero a temperatura em que essa equação é verdade, tá bom? Menos o L de B. Quem é o L de B? Vamos aplicar comigo. Eu vou até botar aqui embaixo porque faltou espaço. O L de B no final é o L0 de B, que também é 100, que multiplica 1 mais o alfa de B. O alfa de B é 2,10 a menos 4, vezes a variação de temperatura.
e isso tem que ser igual a 4, beleza? Tá aqui a nossa equação, LA menos o LB é igual a 4. A gente precisa agora desenvolver isso aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou apagar esse lado de cá para ficar com mais espaço para a gente, já que a gente já tem aqui esse nosso alfa A e o nosso alfa B, ó. A gente já colocou ele na equação, a gente só precisa resolver a equação. Então vamos lá, ó. Fazendo aqui a distributiva, 100 vezes 1 dá 100, mais... Aqui 100 é 10 ao quadrado. Quando juntar com esse 10 a menos 4, vai dar 10 a menos 2. Então a gente vai ficar com 4, 10 a menos 2, delta θ, menos 100 vezes 1 é 100, menos 100 que multiplica esse número. Vai ficar menos também, 2, 10 a menos 2, que aqui é 10 ao quadrado com 10 a menos 4, delta θ, e isso é 4. Beleza. O 100 positivo com o 100 negativo corta aqui, ó, dá 0. 4, 10 a menos 2, delta θ, menos 2, 10 a menos 2, delta θ, dá 2, 10 a menos 2, quando a gente subtrair ali. E isso dá 4. Então, ó, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou passar dividindo, ó. O nosso delta θ está dando 4, dividido por 2, 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 vai subir e vai ficar 10 ao quadrado. 4 corta com 2 dá 2, 10 ao quadrado é 100. Então, a nossa variação de temperatura é 200. Qual é o início de tudo? O início de tudo foi aqui, ó, na temperatura 0. Então, 0 é a nossa temperatura inicial. A nossa variação foi de 200. Então, agora no final eu já jogo, ó. Quem é a variação de temperatura? Temperatura final menos a inicial, que é 0, dá 200 graus Celsius. Logo, temperatura final em que isso vai acontecer é 200 graus Celsius, que era o que a gente estava suspeitando no início, ó, querendo fazer por regra de 3. Mas lembre que se os números não forem tão amigáveis, fica impraticável fazer por regra de 3. Beleza até aqui? Repare que é realmente bastante trabalhoso as questões que envolvem dilatação térmica. A gente precisa organizar as ideias e pensar em qual equação vai comandar a questão. Um forte abraço e até a próxima.